Hoje vamos falar sobre o Atenta. Seria ele a bola da vez para o TDAH, hein, Lude? E aí, será que é uma medicação que é melhor que as tradicionalmente conhecidas, né, que são os psicoestimulantes como a Ritalina? Então, será que é tão eficaz assim? Será que ela é boa, é medicação nova? Vamos falar um pouquinho sobre ela hoje no nosso episódio. Olá, pessoal, bem-vindo a mais um episódio do Pia com Elas, né? Onde a gente traz aí informações, fofocas, tudo com muita evidência, né, científica sobre o mundo da infância e da adolescência. Meu nome é Ludmila Oliveira, sou médica psiquiatra. Meu nome é Stephanie Lima, também sou médica psiquiatra e hoje a gente vai falar sobre uma substância, uma medicação que está sendo a bola da vez para a TDAH. Já aconteceu, Lud, de chegar para você, o paciente, e falar assim: olha, agora eu não quero tomar esse psicoestimulante, não, agora eu quero o Atenta. E a Exato. gente ter que rebolar para poder explicar para esse paciente se tem indicação ou não. Isso, muito. E como é uma medicação que ele só estava sendo só circulado, né? Só vendido nos Estados Unidos e Europa, se eu não me engano, eu teria que checar, mas com certeza nos Estados Isso. Unidos. E chega aqui com essa nomenclatura de atenta, né? Que é a atamoxetina, que é a substância, que é uma medicação não estimulante para o tratamento do TDAH. Só que é uma medicação que supera, por exemplo, os estimulantes tradicionais, né, como a Ritalina, como o Venvance, o Concerta. Essa é a grande dúvida, né? Mas como é a novidade, geralmente os pacientes chegam já perguntando, né, dizendo, é uma opção para mim? É melhor do que o Ritalina? Ou se não é paciente que tem alguns efeitos colaterais com a Ritalina e faz, será que eu tenho essa opção também? Aí fica mais essa Ou carta na então, manga pra gente, porque né? é uma coisa nova e o povo adora uma coisa nova, né? Isso, e às vezes tá tudo bem, o paciente tá ótimo, tá super estável, bem tranquila, e chega, meu Deus, eu quero fazer atento. Eu disse, calma. Em time que tá ganhando, a gente não mexe. Vamos entender o porquê, conhecer, né, saber o que é que é. E aí, Esté, o que é que significa, né? Que medicação é essa? Que substância é essa? A tamoxetina. Então, como você bem falou, Lud, ela é um não psicoestimulante, então ela é da classe dos antidepressivos. Também é usada para transtorno depressivo maior, mas foram se vendo aí com os estudos que ela tem eficácia para o TDAH. E aí, quando a gente fala TDAH, a gente está falando dos principais grupos, né, de sintomas, que é desatenção, hiperatividade e impulsividade. Então, é uma medicação, como você também bem falou, que já era usada nos Estados Unidos. Ela chegou a ser comercializada, acho que em 2014, aqui no Brasil, com o nome de Stratera, mas aí depois foi descontinuada e agora veio com tudo, porque é mais uma opção de tratamento para gente, né, Lude? Isso, Mas e aí, Lude, quando a gente compara aí o Atenta com os psicoestimulantes, que são Ritalina, Venvance, Concerta aí da vida, o que que a gente teria aí para trazer de informação para as pessoas? Atualmente, né, primeira linha continua sendo os psicoestimulantes. Então, no mundo todo, o que a gente realmente faz como primeira linha e primeira indicação são os psicoestimulantes, né? Então, o que a gente vai fazer ali primeiro para o paciente, com a boa eficácia, o tratamento de sintomas-alvo, né? E o atento, ele entraria aí como uma segunda, terceira linha, a depender aí do local onde a gente tá estudando, né? Mas você vê que ele não é primeira linha, ele tem uma forma de funcionar diferente também. Então acaba que os psicoestimulantes, quando a gente toma, a ação é no momento em que você toma. Então tomou, depois que você passou ali pelo processo de metabolização, ele já está agindo, ele já está no sangue agindo. Como a maioria, né, acho que todos os antidepressivos, ansiolíticos, eles levam algumas semanas para fazer o efeito, a gente tem que fazer ajuste de dose. Então acaba que isso leva um pouco mais de tempo para poder a gente colher esses resultados. Então, a depender ali da queixa do paciente, né, é uma coisa que talvez a gente precise pensar na hora de fazer a indicação desse tratamento ou não. Mas atualmente, né, principalmente, primeira linha de tratamento, psicoestimulantes. Venvance, principalmente o Venvance, né? É, que é e o metilfenidato e os seus diversos nomes, né? Ritalina, Concerta. Então, seria o que a gente tem de protocolo. Mas é claro que quando a gente olha para o paciente, a gente vai ali ver, né? O que é que eu acho que seria mais indicado naquele momento. Aí, na tua prática, Esther, como é que está sendo receber esses pacientes, sabe? Se você
já conseguiu associar o Atenta ou não, ou se já começou só o Atenta ou só o Ritalina, né? Que normalmente os pacientes já vêm mais tratados e a gente faz essa associação. Me conta aí como que tá sendo. Só antes, para a gente não perder o gancho, igual você falou, né? Acaba que quando se compara os estudos, o tamanho de efeito do atenta, tem alguns estudos que traz similar, mas alguns estudos que traz um pouquinho inferior esse tamanho de efeito quanto comparado aos psicoestimulantes. Então, no fundo, o que que a gente consegue perceber? Que vai ser uma medicação que, quando bem indicada, ela tem ali um nível de eficácia ok, vai fazer a função dela muito bem feita, como você bem Uhum, falou. Na prática clínica, eu te confesso que eu tenho alguns pacientes que eu iniciei, mas ainda esses pacientes não retornaram a ponto de eu conseguir te falar como é que eu estou observando eles, não. Inclusive, a gente pode utilizar não só para a população adulta, então a população infantil também se beneficia do uso dessa medicação. E quando é que a gente vai poder pensar, né, em indicar ou usar o atenta? Então, é quando esse paciente não tolerou os efeitos colaterais do psicoestimulante, quais que são os principais? Tremor nas mãos, há uma sensação de taquicardia do coração acelerar, dor de cabeça, falta de apetite ou perda de peso, né? Que isso. essa falta de apetite pode associar. Quando esse paciente ele pode ter algum potencial de abuso, porque a gente sabe que isso pode acontecer com os psicoestimulantes, ou então quando eu tenho um quadro de humor, principalmente depressão, comórbido com esse paciente. Então, por exemplo, na minha prática, a criança que eu acabei iniciando foi uma criança que já tinha feito psicoestimulante e aí não tolerou por conta dos efeitos colaterais de uma forma bem importante, que eu não conseguia entrar outro. Aí eu já iniciei o Atenta, teve uma resposta inicial ok, mas como precisa desse tempo, a gente precisou de fazer ajuste de dose. Isso. E também teve casos de pacientes que estavam em uso de psicoestimulante, mas não estava ali tolerando o efeito colateral e eu precisei de fazer a troca. Só que aí eu achei ainda mais difícil, não sei se você teve isso na sua prática, Hum, porque o paciente tem a percepção de que a tamoxetina ou a Atenta não está funcionando, porque o psicoestimulante ele vai ter uma ação mais rápida e o próprio nome já diz, é um estimulante. Então isso. ele vai dar aquele aumento de energia e que o Atenta não vai dar isso no início, sabe? E que às vezes as pessoas confundem isso como uma melhora do TDAH, mas não, isso também é um efeito do psicoestimulante. Não sei como é que tá aí na sua prática clínica, conta pra gente. Isso, eu tenho experiência com alguns pacientes, inclusive de curiosidade, né? É uma medicação que a gente pode fazer a partir dos 6 anos, né? Então, assim, Ótimo. é uma medicação que a gente pode fazer até de idades mais precoces, né? Na mesma idade, basicamente, dos psicoestimulantes. Então, é uma opção bem boa. Mas o principal relato é esse. Quando paciente muito limitante com relação ao psicoestimulante, fica muito irritado, sabe? Principalmente irritabilidade, é o que aparece mais. E quando começa o atenta faz, doutora, não tá funcionando, não. E a gente tem que fazer esse aumento gradual, né? E a cada aumento a gente precisa de mais tempo para poder ver aquele resultado. E a gente vai aumentando e progredindo a dose. Esse doutora não tá funcionando. Com o Ritalina era muito mais rápido. Com o Ritalina eu sentia que eu estava sendo produtiva, eu conseguia executar melhor. E com a tamoxetina leva tempo, então tem que ter paciência, né? Então depende muito, muito, né, do caso. Ou quando o paciente tinha o transtorno do humor comórbido. Assim, um resultado muito bom, sabe? Muito bom de um paciente mais calmo, mais tranquilo, mais estável. Até sintomas de ansiedade. Eu tenho um paciente que teve uma melhora do quadro ansioso quando associou, né, o psicoestimulante com o Atenta. E pacientes também que eu consegui reduzir a dose do psicoestimulante. Era um paciente em particular que ele era muito magrinho e ele tinha, assim, a Ritalina tirou muito a fome dele. Aí tava caindo muito de peso. Aí a gente, não, vamos tentar, né, associar o Atenta. Aí a gente conseguiu reduzir a dose da Ritalina, deixou ali em momentos em que ele realmente precisava ter mais atenção, principalmente na escola, mas ele teve uma melhora gradual, né, com o tempo, e foi, assim, muito legal. Em geral, o que eu tenho de experiência maior é a associação.
do Atenta com o Uhum. psicoestimulante e com resultados bons, sabe? Mas você vê que o paciente, ele percebe que tem uma diferença. E é isso que tu falou, né? Não tá agindo, não tá legal, a dose tá baixa, a doutora não tô me ajudando, não conseguindo executar. A gente tem que fazer essa psicoeducação, de explicar como é que ela atua, como é que funciona, que realmente leva tempo, que tem que ter paciência. E a gente investe nas outras coisas também, né? Aquele combo. E aí eu acho que achei bem importante isso que você trouxe, Lu, de dar perda de peso, principalmente na infância e adolescência, que a gente tem que ficar muito atento, porque a gente sabe que os psicoestimulantes nessa faixa etária podem comprometer o crescimento, né? E é uma Isso. coisa que a gente tem que ter atenção. E se isso está concomitante aí a falta de apetite, perda de peso, possa ser que tenha alguma influência, então é algo para a gente ter bastante atenção para não gerar aí uma consequência para essa criança ou para esse adolescente de uma forma que a gente não gostaria, óbvio. Não adianta também melhorar uma coisa e não melhorar a outra, né? Isso. Então, de uma maneira resumida, é uma opção muito boa, assim. Eu fiquei bem feliz porque veio para cá, né? A gente realmente ficava muito limitado somente aos psicoestimulantes. Nos Estados Unidos tem até outras opções, né? Não psicoestimulantes, mas aqui a gente não tem, seria realmente psicoestimulante. E muitos pacientes com limitação, né? Ou tendo que conviver com efeito colateral. E a gente tem essa outra opção, essa carta na manga, né? Para poder usar como opção também. E eu venho tendo resultados bons, sabe? Satisfatório. Eu acho que foi uma entrada muito legal no mercado, né? Relacionada a medicações. O outro ponto positivo que eu achei do Atenta é que ele veio em várias apresentações, então, para a gente poder fazer essa titulação de dose, acabou ficando Isso. bem Muito melhor bom. no sentido de não ter que partir comprimido e você conseguir fazer um ajuste, talvez com um intervalo de tempo um pouco menor. E o Isso. custo, né? É uma Isso, ia medicação que falar não veio agorinha. com um custo alto, né? E aí os Principalmente para os pacientes estão pacientes que gostando, né? fazem, não, amando, que o Vivance é muito caro, né? Então os pacientes fazem Vivance, pelo amor de Deus, me dê outra opção, porque o Vivance é muito caro. Eu disse, veja, É. a gente não tem lá muitas opções, mas o Atento acaba entrando nesse rol, né? Para poder a gente fazer esse contrabalanço bem interessante, com custo bem interessante também. É uma medicação muito, muito legal. Tá. E aí, então, para a gente poder pensar nesse panorama geral, o paciente chegou, tem o diagnóstico de TDAH. A primeira coisa que a gente pensa é fazer psicoestimulante, Perfeito. certo? Ritalina, Concerta, Venvance, como a gente citou. Às vezes a gente pode tentar um psicoestimulante, não deu certo, a nossa segunda opção é tentar outro psicoestimulante antes da gente ir para a segunda linha de tratamento, Isso, que aí a segunda linha de tratamento seria o Atenta. isso, O perfeito. paciente que chega, que já está usando, está super bem, só quer trocar por trocar, a gente tem que fazer toda essa psicoeducação que a gente fez, né? Isso, não acho que, como eu tinha falado, né? O jogo time que tá ganhando a gente não mexe. Então, se Não você tá mexe. bem, é uma medicação bem tolerável, com boa adaptação, não tem justificativa da gente estar trocando só porque é uma medicação nova, de maneira alguma. Mas se é um paciente que tem muito efeito colateral, é um paciente que tem um transtorno do humor associado, né? Então, vale a pena sim a gente investir nessa medicação. Maravilha. Eu acho que a gente conseguiu ali tirar ou esclarecer os principais pontos, as principais dúvidas da bola da vez do TDAH. Já não basta o TDAH ser a bola da vez, agora vem a medicação do TDAH, que é a bola da vez. Eu estava até vendo os colegas que estão no Brain agora, no congresso, Aham. e aí TDAH tem cerca de 50 milhões, se eu não me engano, de vídeos, é um dos assuntos mais falados no TikTok. Então, assim, a gente está vendo que é algo que está sendo muito falado, muito badalado, mas nem sempre essas informações são informações fidedignas, de qualidade, e aí a gente tem que, enfim, ter um olhar seletivo aí para esses temas, para o que está sendo trazido, porque senão, de fato, todo mundo vai ter essa percepção de que tem o TDAH, né? Porque os traços todo mundo tem. Pelo menos Pois um é. pezinho lá todo mundo tem, né? Pois é, mas fechar diagnóstico são outros 500, né? Ou são outras características. Então, é como você falou, tem muita informação, mas a gente precisa saber o que é informação de qualidade, que é o que a gente está tentando trazer aqui, né? É direcionado, baseado em evidência, né? Para poder esclarecer, né? E as pessoas aí debaterem sobre esse tema, mas de uma maneira mais segura.
Mas acho que a gente conseguiu resumir bem, foi ótimo. E vocês aí, se quiserem, segue a gente nos canais, né, das redes sociais. Manda dúvidas, se tiver mais alguma dúvida relacionada a essa medicação ou sobre o TDAH, que já foi tema aqui também no canal. E até o próximo episódio. Até. Tchau. Tchau, tchau.